E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de banco de dados. Nós estamos utilizando aqui o material da Orca Academy e hoje nós vamos falar sobre essa linguagem do entidade de relacionamento, que aqui nesse curso nós chamamos de RDISH, né? E desenhar esses relacionamentos. Vamos falar então sobre o relacionamento. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, porque realmente isso aqui é importante para que a gente possa construir bons esquemas conceituais. Então vamos lá, quais são os objetivos dessa lição aí, né? Estabelecer relacionamentos entre entidades e uma linguagem precisa, né? Falar um pouco sobre essa linguagem que nós utilizamos, como ler, né? Que aqui nós estamos chamando de RDISH, beleza? É uma linguagem do esquema do diagrama entidade de relacionamento. E traçar e rotular relacionamentos corretamente numa entidade de relacionamento. Qual a finalidade? A maioria das empresas usa uma terminologia específica do setor, palavras que têm um significado especial no setor para transmitir informações. Isso é fato, né? Então, qualquer local aí você tem aí palavras, né, que são utilizadas, né, aqueles jargões específicos para cada empresa, específicos aí para aquele setor, né? Então, o modelamento de dados também usa terminologia específica do setor, que nós chamamos aí de RDISH, para os fins desta classe, ok? Então, essa linguagem, esse RDISH é um vocabulário usado para comunicar claramente as regras de negócio que são capturadas em uma entidade de relacionamento e fornecerá a você uma linguagem comum ao coletar as regras de negócio de seu cliente e ao comunicá-las para o administrador de banco de dados que implementarão o seu design, ok? Então essa é a ideia que a gente precisa entender aí para que a gente possa fazer boas construções. Então vamos lá. Essa linguagem, pessoal, ela é usada para estabelecer os relacionamentos entre entidades de um diagrama entidade de relacionamento. Você já vem falando e escrevendo nessa linguagem quando identificou os relacionamentos e especificou a opcionalidade e a cardinalidade. Então a gente já fez isso, né? A gente já foi trabalhando com isso ao longo desse curso. Você está apenas dividindo cada sentença dessa linguagem em seus componentes para que você entenda. Vamos falar então. Nós falamos de entidades, nós falamos dos relacionamentos, nós falamos aqui dos papéis desses relacionamentos. Então a gente simplesmente dividiu. Agora, como é que a gente faz uma leitura completa disso, né? Então, como que eu leio esse esquema que está em minha frente? Como que é a leitura disso? Como é que eu faço para ler, para criar esse esquema, pensar, saber? Eu preciso sempre de estar verificando nessa linguagem. Então nós vamos aprender isso nessa aula e ela é muito importante porque a gente possa criar bons esquemas conceituais. Então vamos lá. Os componentes, né, dessa linguagem, nós temos aí, por exemplo, às vezes nós falamos assim, ó, cada entidade, né, entidade A, nós temos a opcionalidade, que é uma coisa que precisa ser lida, né? Aí dentro da opcionalidade a gente aprendeu que deve ser, tratando aquela ideia de obrigatório, né? Tem que ser, é obrigatório. Ou então pode ser, que aí já não é obrigatório, é algo assim, mas na condição de pode ou não pode, né? Pode ser. Agora quando eu falo deve, tem que ser, trago aquela ideia de obrigatoriedade. Nós temos o nome do relacionamento, como eu disse, né? Que você tem aquele papel, né? Qual que é o papel estabelecido ali? O que tem sido trabalhado a respeito daquele relacionamento? O que ele diz pra gente? E nós temos a cardinalidade, que a gente trabalhou com aquela ideia de apenas um ou mais de um dentro dessa entidade. Então, temos duas entidades, pensando assim, né? Deixa eu arredar minha mão aqui, deixa eu chegar minha mão aqui, pronto. Nós temos a entidade A e a entidade B, duas entidades. Opa, deixa eu me organizar aqui na frente da câmera. Então, entre essas entidades existem os relacionamentos. Quais são os relacionamentos? Como é que essas entidades se relacionam? Certo? E aí a gente precisa fazer a leitura disso para que fique mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Vamos lá para a leitura. Aqui nós temos então, pessoal, e eu vou deixar muito claro, porque isso aqui é um pouquinho complicado, mas é importante que você entenda. Então veja, reveja essa aula, leia esse material que já está disponível para vocês, para que vocês não se percam. Como cada relacionamento tem dois lados, lemos o primeiro relacionamento da esquerda para a direita, de cima para baixo, dependendo do layout da entidade de relacionamento, tá? Então, assim, nós prioritariamente fazemos essa leitura dessa forma. Como cada relacionamento tem dois lados, nós lemos o primeiro relacionamento da esquerda para a direita, de cima para baixo, dependendo do layout da RD.
Depende desse layout também que está sendo trabalhado. Ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai ter que entender cada entidade A, qual a opcionalidade dela, o nome do relacionamento, a cardinalidade e a entidade B. Então a leitura ela segue esse passo aqui, tá? Esse fluxo aqui de 6 pontos nessa leitura. Cada entidade A, né, opcionalidade, o que ela é? Ela deve ser ou pode ser, né? Lemos o nome do relacionamento, depois lemos a cardinalidade e depois a gente vai para a entidade B. Então vamos ver aqui no exemplo prático. Olha só como é que está esse relacionamento aqui, dividido. Nós temos aqui o empregado, o funcionário, né? E temos aqui o departamento. Olha a linha, como é que está aqui esse relacionamento. A gente vai tratar dessas linhas aqui agora, para que a gente possa entender mais e mais. Então vamos lá. O primeiro ponto é esse, né? Cada funcionário, que é a entidade A, deve... Por que deve? Olha só. Por que deve e não pode ser? Ou melhor, deve ser ou deve, por quê? A linha ela é sólida. Quando a linha ela é sólida, tem uma obrigatoriedade. É obrigatório, deve, tem que ser. Cada empregado tem ou deve trabalhar em, é o nome do relacionamento, work in, né? Trabalhar em. Aí eu vou ler a cardinalidade. Um e somente um. Por quê? Eu olho para essa ponta aqui, e vejo que um e somente um, né? É uma cardinalidade, é uma ponta única. Então, cada empregado que entra no meu banco de dados, ele deve obrigatoriamente trabalhar em um e somente um departamento. Então a leitura fica dessa forma. Compreendeu? Cada funcionário deve, eu li aqui, vi a linha sólida, tá vendo aqui, a linha sólida. Então, a opcionalidade é a ideia de deve, né? Traz uma ideia de obrigatório. Se fosse aquela linha pontilhada, não seria obrigatório, seria mais no sentido assim de pode ser, né? Pode trabalhar, né? Não que vá trabalhar. Beleza? E aí, um e somente um, cardinalidade, ponta única. Né? Você precisa observar do outro lado. Observe que aqui eu estou observando do outro lado, né? Um e somente um, uma ponta única aqui, departamento, ok? Beleza? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o próximo exemplo aqui para ver. Então agora a gente vai fazer uma leitura ao contrário aqui. Vamos ler do relacionamento e observe que nós mudamos aqui um pouco mudamos um pouco aqui o relacionamento, né? Para a gente ter outro exemplo, né? Agora leia o relacionamento da direita para a esquerda. Então está sendo pedido aqui para a gente ler da esquerda para a direita. Então, cada departamento, entidade B. Estou aqui, cada departamento. E aí você tem aqui do lado do departamento uma ligação de pode ser. É opcional. Cada departamento pode ser. Pode ser. Tá? Responsável por, né? De responsabilidade por. Nome do relacionamento, tá vendo aqui? Então, cada departamento pode ser de responsabilidade, porque vai ficar mais lógico pra gente, né? De responsabilidade. E aí eu olho aqui, de um ou mais. Por que de um ou mais? Porque olha aqui a cardinalidade, olha aqui, Olha aqui a cardinalidade, observando as ramificações. De um ou mais, não é uma única linha sólida. E aqui, essa ideia de pode ser. Cada departamento pode ser da responsabilidade de um ou mais funcionários. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que o departamento está lá registrado. E aí, esse departamento, nesse relacionamento que nós estamos analisando agora, que é um outro relacionamento, não é o mesmo do exemplo passado, tá? É outro relacionamento. Ele está informando que o departamento ele tem os seus responsáveis e que ele pode ter responsáveis ou pode não ter responsáveis. Por que pode? Porque a linha aqui ela é tracejada, ela é pontilhada. Ela não é sólida,
Observe aí, ó, pontilhada. Então, pode ser de responsabilidade de muitos, né? Um ou mais. Observe que é um ou mais, ok? Então, um departamento pode ser de responsabilidade de um ou mais empregados, ou mais funcionários. Então, isso aí é o exemplo 2, né? Então, agora vamos para uma outra situação. Então, olha só. Olha, agora a gente vamos ler esse diagrama por completo, né? Nós vamos ler daqui para cá e daqui para cá. Tá? Vamos fazer essa leitura para a gente entender. E é essa leitura, pessoal, que ela é muito importante na hora de escrevermos os esquemas conceituais. Ela é extremamente importante na hora de escrevermos esses esquemas conceituais. Tá? Você precisa entender isso, porque isso aqui ela traz aí uma noção muito bacana do programa que está sendo montado, do esquema, do banco de dados que está sendo trabalhado, e isso aí vai auxiliar demais. Então vamos lá. Componentes do RDish aqui, agora todos os componentes. Então vamos pensar aqui, ó. Cada empregado, ó, a leitura é, né, cada funcionário, observe aqui que a linha é sólida do lado do empregado. Deve, então eu estou trabalhando naquela ideia de deve, é obrigatório. Deve, tá? Deve trabalhar em um e somente um. Por que um e somente um? Porque aqui a gente tem uma única ramificação. Um e somente um departamento. Então a leitura, ó, cada empregado, linha sólida, deve trabalhar em um e somente um departamento. Olha aqui ó, o nome do relacionamento, work in, ok? Work in, beleza? Então a leitura da esquerda para a direita é essa. E agora da direita para a esquerda. Cada departamento pode ser linha pontilhada. Aqui nós temos a linha sólida, aqui nós temos uma linha pontilhada. Cada departamento pode ser de responsabilidade, leia aqui o nome do relacionamento, de responsabilidade de um ou mais. Observe que nós temos aqui ó, a ramificação, um ou mais empregados. Cada departamento pode ser de um ou mais empregados, ok? Eu gostaria que vocês parassem esse vídeo, olhassem para essa figura e fizessem essa análise agora aí, porque ela é muito importante para que a gente aprenda mais sobre essa questão dos relacionamentos aí, ok? Então aí hoje nós aprendemos aí sobre essa terminologia do RDish, né, de como fazer essa lição e estabelecer relacionamentos entre entidades em uma linguagem específica. Traçar e rotular relacionamentos corretamente no modelo entidade de relacionamentos. Então, pessoal, até a próxima aula. Grande abraço. Valeu!